Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Eleva Money. Vamos começar agora mais um vídeo de Position aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando e toda semana nós construímos esse tipo de estudo, esse tipo de aprendizado aqui no nosso canal, onde a gente identifica as principais oportunidades para a próxima semana e também nós trazemos aqui um grande scan aí do mercado da semana que passou, principais destaques, os principais ativos que chamaram a minha atenção na última semana. Hoje é dia 25 de agosto de 2019, última semana do mês de agosto, mês aí totalmente dominado pelos ursos, ou seja, um mês totalmente baixista, o que acaba pegando muita gente no contrapé, principalmente aquelas pessoas que vieram para o mercado no oba-oba, na euforia, sem um plano, sem uma estratégia. Isso, acredito que vocês aqui que já acompanham o canal há algum tempo não fazem, não é mesmo? Hoje eu estou aqui meio improvisado aqui em Maceió, resolvi vir tirar uma semaninha aqui de descanso em Maceió, fugir um pouco do frio de São Paulo, aproveitar um pouquinho aqui do calor do Nordeste e construir o vídeo aqui para vocês, mas acredito que não vai ter nada aqui que atrapalhe o nosso vídeo. Então, para começar, antes de começar, na verdade, o nosso scan, eu queria pedir para vocês o like e também para seguir o nosso canal. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo é relevante para toda a comunidade, legal? Então, sem mais conversas, vamos colocar aqui na tela para vocês o gráfico do Ibovespa. Então, já está aí na tela o Ibovespa no semanal, galera. Então, a pergunta que todo mundo quer responder, a pergunta de $1 milhão, né? Como eu coloquei lá no meu Instagram. Será que o movimento corretivo é um movimento de oportunidade ou estamos aí de frente a um início de um mercado de baixa, um longo ciclo de baixa? E aí, qual a sua resposta sobre isso? Fato é que, na minha opinião e no meu ponto de vista, é impossível a gente se antecipar a esse tipo de movimento, ou seja, a gente nunca vai ter certeza dos movimentos futuros do mercado e tentar fazer isso é uma grande fonte de frustração e também de ansiedade. Então aqui a gente tenta construir os cenários mais plausíveis diante do movimento atual, diante da construção que o mercado nos mostra nesse atual momento. E como eu enxergo o Ibovespa no atual cenário, galera? Vou colocar aqui para vocês essa linha onde eu vou traçar a zona de suporte que a gente vinha trabalhando e falando ao longo das últimas semanas, que era a máxima aqui dos 100 mil pontos, essa máxima que vai lá dos 100 mil pontos até esse início aqui dessa barra, ali em volta dos 99.670 mil pontos. E na semana passada a gente havia conversado e falado que aqui dois cenários se faziam presentes, que era o quê? Ou o Ibovespa iria fazer essa semana e tinha uma possibilidade maior de fazer uma barra de retomada, ou seja, uma barra com força compradora que projetaria os preços para romper o topo histórico, ou simplesmente continuaria o cenário baixista, ignorando a média de 20 períodos que passa aqui e fazendo aí um cenário mais baixista para o longo prazo. Porém, o que me chama a atenção essa semana, e diferente de muita gente, agora eu vou dar a minha cara a tapa e assumir para vocês que eu tenho um viés e uma estimativa ainda altista para o nosso mercado. E aí vocês vão falar, como isso pode acontecer? Primeiro, muitos papéis que eu observo essa semana não corrigiram ou corrigiram pouco e deixaram sinais bem interessantes aí para a ponta da compra na próxima semana. E o nosso mercado ainda está em uma tendência de longo prazo, uma tendência primária de alta, ou seja, a gente ainda nota as duas médias ascendentes, a média de 20 começa a querer virar para baixo, mas ainda não de forma expressiva. Isso aqui tem toda a cara de uma possível armadilha. E o que seria uma armadilha? Seria o quê? Seria o mercado na próxima semana vir a fazer uma barra compradora assim como essa, voltando para dentro da zona aqui, né, da zona de suporte e estopando todo mundo que apostou na venda essa semana. Todo mundo que apostou na venda essa semana. Esse talvez seria o cenário que eu enxergo como mais plausível para a próxima semana no mercado. Porém, fato é que o sinal deixado essa semana não é um sinal confortável para os compradores. Tanto é que essa semana eu fiz, no fechamento aqui da semana, eu vendi 30% da minha carteira atual
é em forma de BOVA11, não só para proteção, mas também para uma possível possibilidade de surfar esse movimento de queda que a gente pode estar iniciando. Então, nesse candle aqui, eu assumi como um candle bem baixista para o mercado, porém, não seria de surpreender a mim se o mercado na próxima semana fosse fazer uma barra como essa aqui, e não teria nenhum problema, ou seja, não teria nenhum problema que o mercado fizesse esse tipo de cenário, simplesmente iria estopar a minha posição vendida e continuar com as minhas ações, com a minha carteira comprada, legal? Falando do Ibovespa, a gente vem aqui para o mercado americano, e no mercado americano a gente vem construindo essa visão aqui, onde o mercado agora passa a respeitar essa primeira linha branca, que é a linha de resistência, que era suporte, agora se torna resistência, a famosa mudança de polaridade, e logo abaixo a gente tem essa linha de suporte mais forte. Porém, se a gente olha aqui, a gente nota que o mercado há 3 semanas faz candles, 2 inside bars aqui, então o mercado fica aqui congestionado dentro desse range que vai aí dos 28.000 pontos, 2.800 pontos até os 2.900 pontos. Então a gente tem essa faixa aqui lateralizada no mercado americano, fato que a gente deveria aguardar aqui o rompimento para algum dos lados para um viés de alta ou de baixa dentro do mercado americano. Isso a gente pode observar também no Dow Jones, ou seja, o mesmo cenário, o mercado rompendo em falso, volta e aqui fica meio travado entre as médias de 20 e de 50, fazendo esse movimento lateral. Então, após a decisão do mercado, a gente deve ter uma nova expansão na volatilidade e na direcionalidade dos preços. Cenário que não é visto na Nasdaq, onde o mercado americano ainda consegue aqui respeitar a zona de suporte, que é essa zona aqui marcada pelos 95 dólares, né? O mercado aqui respeita essa zona e faz aí 1, 2, 3 candles aí de volatilidade e um candle sem direção no mercado americano, legal? No dólar, a gente tem essa mega porrada do dólar, ou seja, o dólar aqui fazendo essa recuperação em V, que agora está totalmente desenhada, que a gente pode colocar aqui. E o dólar simplesmente chega na zona de objetivo, que era a zona marcada pelos R$ 4,12. Fato é que, olhando para trás, a gente agora tem resistências no dólar apenas nos 4,20. Não seria de todo absurdo imaginar o dólar já vir a tocar essa região na próxima semana. O dólar está muito, muito forte com todo esse cenário de crise internacional, enfim. Porém, se a gente olhar aqui simetricamente, o dólar, a buscar aqui, a gente tem 2 cenários a ser desenhados. Talvez uma correção de maior prazo aqui, que a gente pode colocar para cá, e um possível rompimento para cima. Isso traria um movimento muito forte do dólar, porque além da questão do rompimento aqui do topo histórico do dólar, a gente teria também todo o viés psicológico, ou seja, as pessoas que acabaram aí se acostumando no longo prazo ao dólar sendo negociado dentro dessa região, que a gente pode falar que é essa região aqui dos R$ 3,60, olhem, desde junho de 2018 as pessoas vêm se acostumando com o dólar nesse patamar, então a gente já tem aí 1 ano em que o dólar está nessa região e o rompimento aqui para cima, ou seja, o dólar renovando as máximas acima dos 4,20 deve trazer muita pressão de compra para o dólar, principalmente tanto de institucionais, tanto de pessoas físicas aí afobadas e desesperadas com esse movimento do dólar. Então, muito cuidado com você que tem viagem, você que planeja alguma coisa fora do país, seria de todo ideal agora não sair comprando dólar que nem um louco, mas começar a fazer reservas aí mensais, pelo menos comprar através de fundos ou através até mesmo de moeda física, o que acaba sendo um pouco mais complicado até mesmo pela segurança, mas faz todo sentido uma reserva em dólar que pode ser feita através do IVVB11. Pouca gente sabe, só que aqui no Brasil a gente pode comprar o IVVB11 que espelha o S&P. Sim, o IVVB11 ele espelha a negociação do S&P, só que dolarizado. Então aqui vocês têm a evolução ou não das ações americanas, do índice americano, somado à evolução ou não da cotação da moeda do dólar. Então, uma boa forma aí de se expor ao dólar e às ações americanas é através do
IVVB11. Esse iShare vocês podem encontrar em qualquer home broker. Podem fazer a compra através de qualquer home broker. Olhando aqui para o Bitcoin, a gente nota que o Bitcoin ainda está lateralizado, a gente já vem falando isso aqui há algumas semanas, não é mesmo? O Bitcoin dentro desse retângulo aqui e não consegue se desvencilhar dele no curto prazo. Então nada a ser feito, ao meu ponto de ver, no Bitcoin nesse momento atual. E aí a gente começa aos destaques e não poderia deixar de falar ou não começar falando de Braskem. Braskem que a gente falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes sobre esse ativo que virou um ativo muito popular aí, principalmente por muitos gestores, muitas pessoas aí ligadas ao mercado falando desse papel, dessa empresa que estava barato, que era um bom momento para compra. E notem a porrada que a Braskem faz nessa semana. E nas últimas semanas a gente já havia conversado que esse suporte aqui, se rompido, a gente deveria olhar para trás e achar suporte em Braskem só lá nos R$17. E é para lá que o mercado parece se encaminhar. O mercado parece caminhar para lá a passos largos. O mercado essa semana faz mais um candle muito baixista. O que me incomoda nesse ativo aqui é só que o papel cai a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Ou seja, muito complicado aqui para qualquer posição vendida. Então, mercado muito esticado, ao meu modo de entender. Para quem está comprado, um cenário bem difícil aí de se entender e de se esperar no curto prazo. O que seria mais plausível agora seria tentar imaginar algum mercado ainda tentar desenhar um rompimento falso aqui na próxima semana, como um candle como esse. Fato e probabilidade que parece estar cada vez mais distante. Fato é que eu vejo o mercado indo buscar essa região de objetivo aí nos R$17 em Braskem. Mais um destaque essa semana, ao meu ver, é Card System, que ela vem aqui, como a gente já havia conversado há algumas semanas, novamente testar essa zona de suporte. E, ao meu modo de ver aqui, há uma grande oportunidade de assimetria em Card System. A gente pode notar o papel aqui com a possibilidade desse rompimento dentro dessa zona de suporte, o que projetaria, deixa eu colocar só em vermelho para ficar mais bonitinho aí, e aqui a gente projetaria essa simetria aqui, onde o papel tende a buscar a zona lá dos R$3,60. Então, outro papel de muito destaque na ponta da venda é Card System. Papel que me chamou a atenção essa semana foi a Fleury também. Fleury, deixa eu apagar todo esse desenho aqui que a gente tem aqui. E notem, enquanto o mercado cai e vem a cair muito essa semana, a gente tem Fleury fechando com um candle verde, que já aciona todo mundo que colocou uma ordem de compra acima desse candle aqui. E para quem não colocou, há uma oportunidade aí de compra acima desse candle com stop abaixo dessa mínima. Se a gente olha para trás, a gente nota aí uma possível mudança de tendência de longo prazo em Fleury. Temos também a FESA voltando essa semana a testar novamente esse suporte desenhado aqui para vocês. E aí a pergunta que fica em FESA é o quê? E agora? O mercado respeita novamente? Notem que aqui foi respeitado por 1, 2, 3 e agora a gente está na 4ª vez de teste desse suporte. Será que o mercado vai novamente respeitar essa zona aqui dos R$8,51? Ou será que o mercado abre essa simetria lá para os R$9,65? Fato é que eu queria muito que FESA ficasse por mais 1 ou 2 semanas de lado para aí sim vir a romper essa região, para que a gente pudesse aí buscar uma oportunidade de venda com mais tranquilidade, porque o mercado fez 2 barras amplas aí de queda, o que acaba colocando um stop muito caro em FESA, mas não deixa de ser um grande destaque no meu ponto de ver. Outro papel que a gente já havia falado muito e não está aqui na minha lista, mas eu quero mostrar para vocês, é a Vale, né, galera? A Vale, a gente já havia comentado já há algumas semanas, mesmo também muitas pessoas aí do mercado otimistas e comentando muito sobre Vale. E aí eu vinha falando para vocês que eu não via nada a ser feito com relação à compra de Vale. E notem, mais uma semana baixista em Vale. Fato é que vamos vir a testar provavelmente essa zona aqui dos R$41, que é a zona aí onde o mercado se segurou depois do acidente de Brumadinho. E aí a gente deve, após isso, ter talvez uma congestão aqui nessa região. Mas também mais um papel onde eu não gostaria de estar comprado.
Como destaque positivo, vale a pena falar do setor imobiliário. Notem, enquanto o mercado despencou, a gente tem o setor imobiliário como um todo corrigindo por 2 semanas. Então, aqui o mercado nem sequer consegue fechar abaixo da mínima da segunda semana aqui de alta. Se a gente olhar aqui, o mercado que subiu nada mais nada menos desse fundo até o seu topo, cerca de 46%, até então consegue simplesmente uma queda de 7%. Isso é muito pouco. Ou seja, o que eu quero falar com isso para vocês? Que se o mercado aqui imobiliário e as diversas ações do setor conseguirem se segurar abaixo desse suporte aqui e voltar a romper esse topo, a gente deve continuar com um movimento muito forte no setor imobiliário. Isso a gente consegue observar através de papéis como LPS, a Lopes Brasil, onde na semana passada a gente já havia conversado que o ideal seria o mercado corrigir e descansar por algumas semanas. E notem, o que o mercado faz essa semana? O mercado deixa uma barra pequena em cima de todo esse suporte que foi rompido, essa resistência que foi rompida. Ou seja, temos aqui uma barra de descanso em cima dessa região que era de resistência, agora vira de suporte. Olhando para trás, a gente nota toda essa simetria aberta em Lopes, que os preços projetados vão até lá a zona dos R$20. Sim, a gente tem aqui, ao meu ver, talvez uma das melhores oportunidades da semana em Lopes, onde a tomada de posição que eu vou fazer durante a semana será aqui nos 8,51 com o stop. Eu não colocaria abaixo dessa mínima, mas sim abaixo dessa barra aqui, o stop em R$ 7,13 aí para uma posição de longo prazo, onde eu buscaria aí em Lopes simplesmente 100% de retorno, ou seja, o papel vir aqui dos R$8 a buscar lá os R$20 mais 100% de retorno dentro de Lopes. Temos também Cyrela, notem a Cyrela com um desenho muito parecido com o que nós vimos dentro do índice imobiliário, Cyrela marcando aqui essa região com 2 barras de queda. A gente tem na própria DIR, né, na direcional, aí 2 semanas de queda, e temos papéis como a própria Even, que simplesmente já foi embora, já rompeu e, enquanto o mercado caiu durante a semana, não fez sinal de queda, ou seja, o mercado renova as suas máximas, mesmo quando o mercado cai e cai forte. Então, continuo ainda com uma expectativa muito boa para o setor da construção civil, para o setor imobiliário. Outro papel que me chama a atenção essa semana é a IRB, ou IRBR, que a gente nota o papel vinha a desenhar aí um cenário mais baixista, só que a gente já tinha falado disso, é a mesma visão que eu coloco aqui para vocês do Ibovespa, foi o que eu comentei sobre IRBR lá atrás, e aí se vocês quiserem podem até voltar nos outros vídeos para ver, que eu coloquei aqui, que mesmo o mercado dizendo esse cenário mais baixista que nós visualizávamos aqui, eu tinha aí um viés positivo para o mercado, pois a gente só deve acreditar na mudança da tendência quando ela de fato muda. Então aqui a gente tinha um teste da média de 20, só que a média de 50 ainda bem ascendente, servindo aqui como suporte, a gente tinha também essa região de suporte, e o mercado fez isso, né? O mercado toca aqui nessa região de suporte, abriu uma excelente oportunidade de compra nesse ponto aqui, e subiu aí por 1, 2, 3 semanas, agora descansa, um descanso aqui bem, ao meu modo de entender, um descanso bem-vindo para o papel, onde os suportes podem e os stops da galera que comprou podem ser trazidos para cá, e aí não seria de todo mal a gente entender como bem plausível o rompimento dessa região aqui em IRB para continuidade de toda essa maravilhosa tendência aí de alta que o papel vem desenhando ao longo de mais de 2 anos. Um papel que me chama a atenção, um papel novo de cotação, ou seja, essa empresa que abriu o IPO dela lá em agosto de 2017, também um papel aí com 2 anos de negociação, é a Ômega 3. Notem, uma excelente tendência de alta, médias ascendentes, força de mercado muito forte, o mercado aí, a ação subindo 90% em cerca de 231 dias, e agora essa semana nós temos um inside bar, ou seja, barra pequena dentro de uma barra grande, em cima de um topo histórico, que é essa região aqui. Ou seja, para quem tem esse papel no radar, seria um bom momento de tomada de posição aqui em Ômega. Me chama muita atenção esse papel. Mais um papel que me chama atenção é a Qualicorp. Qualicorp, depois dessa mega e monstra barra aqui,
fez esse fundinho. Deixa eu tirar essas zonas aqui que estão atrapalhando a nossa visualização. Ou seja, a gente tem aqui em Qualicorp esse fundo marcado aqui. E aí nós temos já essa semana o mercado renovando as máximas. Porém, apenas uma violação, o mercado não consegue fechar acima dessa máxima aqui. Seria um ponto muito interessante aqui para compra também. Se o mercado na próxima semana vir a negociar acima desse candle aqui, onde os stops poderiam ser trazidos aqui para essa mínima. Olhando para trás, a gente ainda tem um espaço aí em Qualicorp, lá para busca do topo anterior rompido na região dos R$ 37,82 em Qualicorp. Não, o que não me anima muito aqui, galera, é o quê? Se vocês olharem e notarem, o papel está muito próximo já do seu topo histórico, ou seja, a gente não tem um risco-retorno tão atrativo aqui dentro de Qualicorp. Não que o papel não esteja numa sólida tendência de alta, não que o papel não seja um dos mais fortes do mercado, e que eu acredito sim, que no longo prazo o papel tem tudo para vir até aqui e romper essa região de topo histórico. Porém, no momento atual, eu não vejo como vejo com outros papéis como oportunidades melhores, como é o caso da LPS ou Lopes Brasil. Temos também aqui a Eletrobras fazendo uma renovação das máximas, rompendo esse topo, que é o topo histórico também do papel, onde o mercado durante a semana caiu e caiu muito, e a Elet mostra sua força essa semana. Dentro de todo esse contexto de privatizações que o mercado vem discutindo, não seria também todo absurdo uma tomada de posição no rompimento dessa máxima com stop nessa mínima. Uma posição também, para quem for tomar, também uma posição de longo prazo, onde eu vejo muito espaço para esse papel poder continuar dentro dessa tendência, poder renovar as suas máximas no longo prazo. A gente também tem outro papel falando aí de renovar máximas, a Sickia. Sickia, a gente nota onde o mercado cai essa semana, cai forte, a ação simplesmente sobe essa semana 13% de alta, onde o mercado cai, o papel mostra sua força, mostra o quão comprador está o mercado para esse tipo de ativo, onde o papel já vem novamente aqui a tentar violar e tentar romper essa máxima histórica em R$ 60,80. Outro ponto, outro papel que chama muita atenção essa semana. Temos também a Via Varejo aí que pegou todo mundo que acabou comprando no Oba-Oba, na euforia, aqui em cima, onde a gente já havia conversado que era uma importante região de resistência, e o papel, a gente já havia conversado que seria de todo ideal que o papel viesse a tocar essa região aqui, e após isso, desenhasse o rompimento. Só que, qual que é o complicado aqui? O papel, principalmente a Via Varejo, ela tem uma volatilidade muito alta, ou seja, se a gente nota, desse ponto aqui de cima até o final dessa semana, nós tivemos um movimento aí de queda de 20%, ou seja, o quão importante que é a gestão de risco, o quão importante que é a gestão de quanto capital que você coloca dentro de uma posição. Porque quem entrou aqui no Oba-Oba sem controle de risco, simplesmente está tomando um calor aí de 20%, se não já estopou. E 20%, dependendo da quantidade e do volume do capital que você aporta dentro desse papel, pode ser muito difícil você conseguir recuperar esse dinheiro na sua carteira inteira. Então, uma lição que fica aqui em Via Varejo é gestão de risco sempre, galera. Fato é que o mercado, se a gente notar aqui, o mercado encontra aqui essa semana uma região onde o mercado tenta marcar esse fundo, já próximo à média de 20, e caso o mercado venha a romper essa máxima da semana que passou, a gente já projeta um cenário bem altista e a possibilidade aí do rompimento do topo em R$ 8,61 em Via Varejo. Temos também a TOTUS fazendo mais 2 semanas de queda, 2 semanas de inside bar, e aqui não seria de todo mal também uma tomada de posição no rompimento ou na máxima desse candle em TOTUS. Na ponta da venda, que a gente já havia falado nas semanas que antecederam esse vídeo, aqui eu via muita gente falando em tomar posição em Unip 6. Sim, muita gente aí tentando prever o rompimento dessa região no mercado. E o que eu aprendi nesses anos inteiros aí operando no mercado de todo esse tempo é que onde a gente acaba perdendo mais dinheiro e acaba se ferrando mais no mercado é na antecipação, na tentar prever o que o mercado vai fazer. Onde o mercado aqui ameaçou por 1, 2, 3, 4 vezes o rompimento desse topo histórico em Unip, e aí o mercado simplesmente engatou uma mega
tendência de baixa aqui, uma tendência secundária de baixa. E aí, se a gente olhar aqui, muita gente aqui com certeza que acabou comprando aqui, apostando nesse, né, em antecipar esse rompimento, com certeza também não estopou, ou seja, está com o papel aí comprado, onde o papel já vem caindo de lá até aqui, cerca de 16%. E aí, o que eu vejo agora nesse papel? Eu vejo um rompimento do retângulo para baixo, com essa semana o reteste desse retângulo. Isso fica muito mais claro para vocês no diário. Notem, a gente tem o rompimento direcional, aí nós temos o reteste, onde os preços voltam a testar essa linha branca, que era suporte, agora vira resistência, e voltam a cair. Olhando no semanal, nós temos esse cenário traçado, onde aqui a gente poderia simplesmente efetuar uma venda na violação dessa mínima em 26,49, com stop acima de 28,67. E olhando para trás, a gente só nota suportes em Unip aqui nessa região dos R$19, ou, quiçá, lá embaixo, na região dos R$11. Aí vocês vão falar, ah, mas isso nunca vai acontecer. É a mesma coisa que as pessoas apostavam e conversavam aí sobre Braskem. Ah, não, é uma empresa boa, uma empresa que nunca vai voltar lá a seus 17. Será? Será? Se a gente olha Braskem aí no ano, Braskem já cai mais de 56%. Já foi lá, aqui, R$61, hoje custa R$26. Então, até quando o mercado vai precificar essa queda de Braskem? Até quando o mercado pode precificar e quanto, né, o mercado pode precificar essa queda aí em Unip? Eu, que estava com um viés totalmente altista para Unip, passo a ter, a partir desse movimento que o mercado fez essa semana, um viés bem baixista. Isso só vai mudar o meu ponto de vista caso, na próxima semana, o mercado faça uma barra bem compradora, assim, voltando para toda essa região de congestão. Mas também, assim como eu comentei em outro papel aí com vocês, é um cenário que começa a ficar cada vez mais distante, e o cenário talvez que seja mais plausível a partir de agora seja realmente essa perda dessa mínima aqui e a busca da região, pelo menos do próximo suporte, em R$19,50 em Unip. Muita atenção em Unip 3, Unip 6 na próxima semana. E trazendo aqui também alguns papéis que vocês pediram lá através do meu Instagram, vou começar aqui com Guararapes, e vou apagar aqui todo esse desenho para a gente entender. Guararapes também, outro papel onde eu estou bem comprador, bem altista com esse papel. E era o cenário que a gente já havia conversado nos outros vídeos, ou seja, eu lembro que alguém perguntou de Guararapes aqui, lá no Instagram, há algumas semanas, e eu falei o quê? Que após o mercado subir em linha reta, ficava muito difícil um ponto de compra aqui em cima, onde a gente já notava uma região de resistência que possivelmente seria testada e seria aí um ponto onde pelo menos o papel iria descansar. E notem que é isso que acontece nas duas últimas semanas, ou seja, o mercado vem, testa essa região de resistência agora por 3 vezes e descansa aí por 1 a 2 semanas. Ou seja, um ponto muito bacana para quem deseja uma posição em Guararapes, na máxima desse candle aqui, com stop aqui nessa mínima, caso o mercado venha a respeitar esse fundo e volte a subir. A gente tem também Movida. Movida não marcou esse fundo aqui. Aqui mais um exemplo de porquê e o quão importante é não antecipar os movimentos. A gente já havia falado que esse movimento aqui possivelmente era um fundo em Movida e o mercado simplesmente não deu a mínima, não deu bola para o que a gente tinha dito e continua a corrigir. Agora, o que a gente nota é uma aproximação dos preços à média de 20, que pode sim servir como uma região aqui de suporte para os preços, e aí talvez deixar uma barra compradora em cima dessa média aqui seria um ponto onde a gente veria uma volta dos compradores ao papel aqui nesse ponto em Movida. Para quem está de fora, no momento atual não vejo posição em Movida. Outro papel aí que começa a desenhar um cenário mais corretivo para o prazo maior é a Júlio Simões, papel que era um dos mais fortes esse ano no mercado. Notem essa longa tendência de alta que a gente nota aqui, essa longa perna, e agora o mercado começa a corrigir. Isso se dá com 1, 2 semanas de queda, onde o mercado já vinha consolidando aqui há também algumas semanas, rompe para baixo, e aí
possivelmente a gente pode ter aí também em Júlio Simões o papel vir a buscar aqui essa primeira média, ou quiçá a média de 50 períodos, ou o cenário aqui, talvez a marcação do fundo para o rompimento lá da máxima dos R$ 18,59. Esse é o cenário que eu vejo menos provável. O cenário mais provável seria agora esse teste aqui dessa média com essa regiãozinha aqui de suporte em Júlio Simões. Outro papel que eu tenho em carteira, mas no momento atual não vejo o que fazer, não vejo novas posições de compra, também não vejo uma posição muito clara de venda em Júlio Simões. Temos aí um destaque de queda essa semana, que é a BPAC. Fui estopado nesse papel essa semana. Levei um stop aqui onde eu tentei comprar a nova renovação da máxima em BPAC aqui nessa linha, que eu vou colocar para vocês em verde, com stopzinho aqui embaixo. O stop meu, na verdade, estava aqui. E aí o mercado simplesmente veio muito forte. Em um dia só, essa ação caiu cerca de 15%. Olha o tamanho desse gap e olhem essa barra de venda que o mercado deixa na sexta-feira. E aí a importância da gente seguir o nosso plano, né? Ou seja, aqui eu vi essa oportunidade de compra, com o stop aqui embaixo, o mercado simplesmente foi e pegou todo mundo aí no contrapé, estopando, e não tem nenhum problema, galera. O importante é perder pouco quando a gente perde e tentar ganhar muito quando a gente ganha. Saí da minha posição aí, da minha nova posição em BPAC, continuo com as posições mais antigas nesse papel. Eu vejo aqui também o mesmo cenário de 2 semanas de queda, porém, essa barra aqui não é uma barra tão usual, apesar que se a gente pegar o tamanho dessa barra de alta aqui, se a gente notar essa barra aqui de expansão, a gente teve um movimento de 12%, e essa semana, da máxima lá até aqui, a gente tem uma barra muito maior para as barras que esse papel costuma fazer. Então, esse movimento aqui pode ser um movimento muito importante para esse papel. Muita atenção para quem tem esse tipo de ativo em carteira. Temos a Gol também. A Gol, outro papel que fez o mesmo cenário lá de BPAC, notem, onde o mercado fez um topo aqui. Eu vou até colocar em desenho para ficar mais fácil para vocês notarem. Aqui, marcou esse fundinho aqui embaixo. E aí, provavelmente, esse movimento trouxe muitos compradores ao mercado, que foi o rompimento da máxima. Só que olhem como o mercado simplesmente viola, não fecha acima, ou seja, um rompimento aí que se desenhou depois, como nem foi o rompimento, né? Só tivemos a violação aqui, aí o mercado vem, 3 semanas de queda, movimento de queda para quem comprou aqui em cima até o fechamento dessa semana, movimento aí de cerca de 25%, ou seja, para quem comprou, deveria, no meu ponto de entender, ter alinhado os stops aqui embaixo, e aí já deveria estar fora do papel, que começa a mostrar um cenário mais baixista. Para quem está ainda comprado no papel, seria importante notar como o papel vai interagir com essa média de 20 períodos, que já está aqui embaixo, e aqui o cenário mais tranquilo para quem está comprado seria o papel respeitar esse topo anterior rompido que está aqui. Podemos desenhar esse topo aqui, que agora vira suporte, junto com a média de 20 períodos. Então, essa é uma região onde devemos esperar força compradora em Gol. Temos a LogN também, um dos papéis aí mais fortes do mercado esse ano. Enquanto o mercado despenca, o papel só faz um mísero inside bar. Então, ou seja, a gente tem também um cenário muito forte, muito altista para a LogN. Notem, quando o mercado despenca, o papel faz um inside barzinho aqui. Isso deve trazer muitos compradores ao papel para quem estiver interessado em comprar nas próximas semanas no rompimento da máxima dos R$ 19,81. Já é um papel que a gente já falou muito aqui no nosso canal. Porém, de novo, para quem está chegando agora, continuo a ver com bons olhos toda essa simetria a ser fechada em LogN no longo prazo. Temos a Suzano, e como também falamos de Suzano aqui, não é mesmo, galera? Como a gente falou de Suzano, infelizmente eu não vendi Suzano essa semana, mas aqui, a quem acompanha há mais tempo, vai lembrar que aqui eu falei muito de Suzano. Foi também mais um papel aí que as pessoas falaram da sinergia de Suzano com fibra, da venda da fibra com a Suzano, que o papel tinha um grande ciclo de alta para vir a ser cumprido,
que era um papel com os múltiplos muito atraentes, né? E notem o que o mercado faz com toda essa informação. Simplesmente joga na cara de todo mundo que comprou e faz esse lindo rompimento aqui em Suzano. Olhem essa barra. Olhem a beleza que essa barra tem. Essa barra significa muita dor de quem apostou na compra em Suzano aqui, em todo esse ponto de congestão. Todo esse ponto de congestão que a gente nota aqui. E aí, a gente olhando para trás agora, nota também Suzano como um papel a buscar essa região aqui nos R$19,34. Aí vocês vão falar, mas não pode porque o fulaninho, porque o gestor X ou Y falou que Suzano era um papel muito bom. Galera, nunca duvidem do que o mercado pode fazer, muito cuidado, principalmente nesse ciclo que a gente começa a enxergar como talvez um ciclo de queda, um ciclo de baixa no mercado, com essas histórias de que o papel não vai cair tanto, o papel não pode cair tanto. Sim, o papel pode e pode cair sim. Esse movimento eu enxergo como um movimento muito, muito, muito baixista em Suzano. Estou aqui até agora remoendo porque não vendi o papel, eu simplesmente esqueci de colocar minha ordem de venda em Suzano. Belíssimo, belíssimo, belíssimo movimento de queda. Parabéns a todos que colocaram suas ordens de venda aqui em Suzano nesse movimento. Fato é que poderia até ser tomada uma posição de venda aqui na violação dessa mínima, com um stopzinho aqui em cima dessa barra. O porém é que eu já não vejo uma simetria muito boa, ou seja, a gente pode notar o quê? Se uma venda for startada aqui embaixo, a gente teria um stop aí de mais ou menos 15% no semanal para um alvo aí de 30%, ou seja, um 2 para 1, não é uma posição que me animaria tanto agora. A gente tem Magazine Luiza também corrigindo forte essa semana. Aí depois também de uma mega puxada, né? O papel subiu aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Vejo como muito natural esse movimento de correção em Magazine Luiza, natural, e seria normal até imaginar o papel vir a buscar essa região de suporte lá nos R$25. Fato que eu não acho que vai acontecer, fato que, na minha opinião, não acho que o papel caia tanto ou venha buscar aqui, mas seria bem natural essa correção até essa zona dos 25,61. No momento atual, não vejo nada a ser feito. Para quem deseja entrar no papel, vejo como oportunidade apenas no próximo rompimento aqui dos R$38,86 em Magazine Luiza. Temos a Mil, que também buscou essa região de resistência, que nós já havíamos falado anteriormente, corrige por 1, 2, 3, 4 semanas, e aí também começa a desenhar um cenário bem bacana para quem gostaria de tomar posições em Mil. Até os mais ousados aqui, uma posição acima desses R$9,66, o que daria aí acima dessa barra vermelha, com stopzinho aqui embaixo, para busca lá da região dos R$11,92 em Mil. Temos Banco Pan que aumentou muito a sua volatilidade aí no prazo das últimas semanas, ou seja, o papel chicoteando, estopando muita gente que acabou apostando nesse rompimento, onde o papel vem, rompe, e aí desenha muito claramente um rompimento falso aqui, que nós podemos ver com o papel fechando abaixo dessa mínima aqui, estopando toda a galera aí que comprou Banco Pan. Porém, o papel também começa agora a desenhar talvez uma perda desse fundo aqui como falso, ou seja, notem que se a gente observar, os preços fecharam acima dessa região de suporte, o que denota aí um cenário muito mais complicado em Banco Pan. Lembre-se que eu falei para vocês que eu via essa região aqui, esse cenário, esse fractal aqui, um espelho para cá. Então, se a gente olhar aqui, o papel ficou de lado aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas até romper. Agora nós temos aqui o papel de lado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Então, teríamos aí talvez aí mais 3 ou 4 semanas lateralizados, um cenário bem difícil aí para quem está em Banco Pan. Minha posição, como eu comprei um pouco mais abaixo, continuo com ela sem maiores preocupações, pelo menos por enquanto. Temos a GNDI Intermédica, e esse papel também desenha uma belíssima tendência, desde lá de maio de 2018, onde tivemos provavelmente o IPO dessa empresa. A gente tem aí 175% de alta em 483 dias. Isso
torna o papel um dos mais fortes, sem dúvida, no mercado. E aqui, para quem tomou posições nesse rompimento, conduza, né? Agora eu vejo o papel marcando um novo fundinho aqui, renovando suas máximas. Nada a ser feito para quem busca compra agora, não temos um ponto ideal de compra. Para quem está comprado, esse é um papel aí que eu procuraria manter o máximo possível em carteira, que eu tentaria manter aí por talvez mais alguns anos, claro, respeitando essa tendência, caso o papel venha a continuar com essa tendência de alta, seria um papel que eu continuaria esperando, quem sabe, daqui uns 2 ou 3 anos, o papel lá na sua casa dos 100, 200, 300 reais, quem sabe, aí em GNDI. É um papel que eu não tenho em carteira, não é um papel que eu não observava, mas é um papel que mostra-se muito interessante, com uma tendência muito bacana, muito legal. Temos aqui a BKBR, que é o Burger King, né? Temos a Burger King aqui desenhando um cenário bem baixista, onde a gente pode traçar, talvez aqui, deixa eu ver com vocês, um canalzinho de baixa. Vamos ver aqui. Vai ser um canal meio forçado, né? Um canal um pouco forçado, que seria esse aqui, apesar com essas violações aqui. Bom, seria esse canal aqui um pouco forçado, mas a gente nota aí o papel numa tendência de baixa, desde o seu topo em fevereiro de 2019, lá na máxima dos R$ 24,08. O papel hoje cotado em R$ 18,56. Eu noto agora o papel em uma importante zona de suporte, diga-se de passagem, onde a gente nota o quê? Deixar aqui nessa linha mais grossa, nota papel que pode ter a respeitar essa zona aqui e também essa máxima rompida. Então a gente tem dois pontos aqui muito importantes dentro desse papel, que seria esse ponto aqui e também esse topo anterior rompido. Então seria um grande ponto, e qualquer livro de análise técnica que vocês olharem falará para vocês que se o papel vir a tocar aqui e deixar uma barra de compra, será um ponto interessante de compra em Burger King. Banco Inter começa a desenhar um cenário bem parecido com esse fractal. Notem que aqui nós tivemos, após a expansão do papel por algumas semanas, a gente teve 1, 2, 3 semanas de redução da volatilidade, então o papel vem, rompe, aí faz mais uma semana de extrema volatilidade, onde o papel puxa para cima, puxa para baixo e fecha no meio, bem parecido com esse cenário aqui, onde a gente tem essa semana uma volatilidade maior, o papel começa a reduzir mais ainda a volatilidade e seria de talvez esperar para a próxima semana um candle mais curtinho ainda, assim, talvez outro assim, ou seja, a redução maior ainda da volatilidade, como aconteceu aqui, para uma nova expansão, seja para cima, seja para baixo. Esse é o cenário que eu vejo em Banco Inter no momento atual. Mesma coisa a gente nota em BID11, porém eu não gosto desse gráfico de BID11, por causa da quantidade de barras, a gente fica muito difícil de analisar até mesmo esse papel aqui, pela pouca quantidade de barras histórico, né? Temos também a Trisul como um dos maiores destaques dessa semana, um dos melhores destaques, um papel que mais subiu essa semana foi a Trisul. Volta a mostrar a força do cenário do mercado aí de construção civil no longo prazo. Trisul não deu a mínima para o mercado de baixa, não deu a mínima para o movimento de queda dessa semana. Simplesmente essa semana, enquanto o mercado derreteu, Trisul subiu nada mais, nada menos que mais de 10%, quase 12% de alta em uma semana, fazendo essa mega barra de compra em Trisul, papel muito, muito forte. Deem uma olhada nessa tendência em Trisul. Tendência aí que a gente nota desde outubro de 2018 até aqui, papel com 319% de alta em 322 dias. Um dos papéis mais bonitos atualmente do mercado é, sem dúvida, a Trisul. Temos um papel aqui que foi pedido também, que é a PNVL4. Eu nunca vi esse papel na minha vida. O papel é cotado em R$300, com uma extrema baixa liquidez. Muito, muito, muito baixo. Notem, a gente não tem nem negociações em algumas semanas desse papel. Então é um papel que eu automaticamente fico de fora. Por quê? Papel como esse, você pode comprar, mas você não vai ter a certeza que vai encontrar liquidez para você conseguir vender as suas posições. Então é um papel que eu fico de fora com certeza. Tivemos também, vocês pediram aí a Itaúsa. A gente já havia falado semana passada desse inside bar em Itaúsa.
e o mercado rompe e rompe forte para baixo, mostrando aí toda a força de venda no mercado essa semana, o rompimento de sidebar, que vem a tocar agora a média de 50 períodos e também essa zona de suporte que a gente traz para cá. Ou seja, essa semana seria de se esperar algum movimento corretivo aí, alguma força de compra em Itaúsa. Fato é que o mercado bancário está demonstrando muita fraqueza, principalmente os bancos aí mais tradicionais. A gente pode olhar aqui, por exemplo, o Bradesco, BBDC4. A gente pode olhar Bradesco, que a gente já havia falado nas últimas semanas, que estava também a testar essa zona de suporte e simplesmente o mercado não deu bola, rompe essa semana e aí a gente projeta aí suporte para Bradesco só lá nos R$29. A gente também tem o Banco do Brasil, na mesma situação, só que aqui, se vocês observarem, em Banco do Brasil a gente ainda nota o mercado se segurando ali com as unhas ali nessa zona de suporte, o mercado ali só com a pontinha dos dedos ainda se segurando aqui, mas também abaixo da média de 50 e abaixo da média de 20 períodos. Fato é que o mercado em si, o mercado bancário, está mais fraco que o próprio Ibovespa. Se vocês olharem o Ibovespa ainda está acima da média de 50 e bem próximo aqui à média de 20. Agora, olhem, por exemplo, vamos olhar, por exemplo, Itaú 4. Tá? Itaú, essa semana, ameaça perder a média de 50 períodos, junto com a de 20, em um candle só. A gente tem Bradesco, também é o mesmo cenário. Bradesco aqui testa esse suporte na semana passada e rompe esse suporte, simplesmente não dando bola aí, mostrando aí também os preços abaixo da média de 50 e de 20. A gente tem aí Banco do Brasil, o mesmo cenário também, galera. Notem como o setor bancário, que é um dos queridinhos do mercado na Bolsa, está atualmente mais fraco que o mercado como geral. Isso só não acontece nos famosos aí bancos digitais, ou seja, a gente tem o próprio Banco Inter ainda acima das médias, a gente tem o BPAC, né, que a gente já viu lá no começo, BPAC 11, também acima das médias, e o próprio Banco Pan acima das médias. São os bancos aí que, com a conotação mais digitais, os bancos que assumiram aí um viés mais digital nos últimos meses. Tivemos também pedido por vocês a Even, outro papel belíssimo aí também, disputando como o Trisul como um dos mais belos essa semana. Fato que eu ainda vejo a Trisul como um movimento mais forte do que a própria Even, mas também outro papel aí que renovou as suas máximas e mostra continuidade e força na sua tendência de alta. Fechou aqui um pouquinho só acima, né? Podia ter fechado mais bonito que fechou, poderia ter fechado um pouco mais forte, né? Eu vejo ainda como um teste, não como um verdadeiro rompimento, esse ponto aqui em Even, mas também aos comprados aí, outro papel para ficar e tentar surfar com essa tendência no longo prazo. Temos aí a PTBL que a gente havia falado, é um papel onde eu falei de venda aqui, e aí o papel segue aí caindo. Agora ele vem aqui testar essa zona de suporte dos 3,61. Fato é que o mercado parece não dar bola aqui para essa região e ameaça já perder essa região. E se a gente olha para trás, a gente só nota suporte agora nos R$ 2,93 em PTBL. E para terminar esse vídeo, o último papel mais falado dos últimos tempos, tem até um vídeo que eu fiz essa semana aqui da OIBR. Então, se vocês não viram, dá uma olhada aí nos históricos aqui do YouTube. O último vídeo foi o da Oi, papel aí muito popular, onde as pessoas falaram muito sobre Oi aqui, lá nos R$ 1,74. Aí vocês vão falar, aí vocês lembram que eu falava que não via compra, pedia para todo mundo tomar cuidado em Oi. E falar agora é fácil, né? Não, a gente falou muito desse papel há várias semanas atrás. E o que o Oi faz essa semana? Notem esse rompimento e essa barra de venda aqui que o Oi fez, buscando quase lá a região dos 52 centavos. Continuo não vendo nada a ser feito em Oi. Galera, tenham certeza, muita gente quebrou com essa queda de Oi. Muita gente perdeu muito dinheiro simplesmente apostando em opiniões dos outros, apostando na oportunidade de ouro, né? As pessoas olham um papel como Oi e falam que se eu comprar aqui, num real, e o papel voltar lá para os seus R$ 13, simplesmente eu vou aí ficar rico, né? Então a pessoa vem
e põe muito dinheiro num papel como esse. E aí o que acontece quando o mercado simplesmente cai aí 50% em 1, 2 semanas? A pessoa tem aí a economia, talvez a economia de uma vida indo para o espaço em questão de dias, Então, muito, muito importante a gestão de risco. E não vejo nenhum problema em comprar ativos que nem Oi, desde que você pega um dinheiro aí que você aceite perder, faça uma aposta, uma mega sena da vida, sei lá, R$100, 200 mil, 2 mil, 10 mil, cada um sabe o tanto de dinheiro que não faz diferença, que não vai fazer falta. E aposte, caso esse papel aqui, caso essa empresa consiga fazer o seu turnaround, quem sabe lá, daqui uns 10 anos, 5 anos, essa empresa volte aí a estar lá com 4, 10 reais. Mas respeitem a tendência, respeitem o que o mercado está mostrando para vocês, não o que vocês acham que vai acontecer ou o que alguém falou. Respeitem a tendência do mercado, respeitem o que o papel está mostrando para vocês. E é com essa mensagem, com esse sermão que eu termino o vídeo de hoje. Então, galera, muita atenção no mercado. O mercado, a gente já vem falando há alguns dias, algumas semanas, que está mais complicado, mais errático. Então, muito cuidado com as posições de vocês. Tenham gestão de risco. Respeitem os stops de vocês e muita cautela. Fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Aproveitem a semana. Essa semana eu vou aproveitar um pouco da praia e descansar um pouco. E até a semana que vem com mais um vídeo de fechamento para vocês. Um abraço e até a próxima semana.